Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente. Eu sou Paulo Lima e estamos fazendo a leitura do maravilhoso livro de Mirdad. Entraremos a partir deste vídeo no capítulo 15. Profundo, como todos os outros, está ficando redundante falar dessa forma, mas eu acredito que pode contribuir muito aí. É impressionante esse livro, né? Não é coisa pouca não, viu? Não é coisa pouca. Se você gosta de profundidade, esse é o livro que você deve comprar, que você deve ler e que você deve estudar, na maior essência de tudo. Eu acho que tem uma análise sobre este livro no canal da linda Temporariamente Humana. Me foge o nome dela aqui agora. Depois procura aí no YouTube, Temporariamente Humana. Eu acho que tem um vídeo em que ela faz uma análise sobre isso. Eu não vi nos detalhes, mas em um dos vídeos dela ela comenta sobre isso. Então dá uma olhadinha lá, acho que vocês devem conhecer, Temporariamente Humana. Procura o canal aí que vocês vão curtir bastante, tá bom? Mas vamos aqui à leitura. Eu acho que, de novo, vocês vão se surpreender. Capítulo 15. Shamadan faz um esforço para expulsar Mirdad da arca. O mestre fala a respeito de insultar e ser insultado e de abarcar o mundo com a compreensão sagrada. Naronda. Mal havia o mestre terminado, quando surgiu à entrada do ninho da águia o vulto corpulento do superior, como que impedindo a entrada do ar e da luz. E passou-me logo pela mente que o vulto à entrada não era senão um dos arquidemônios sobre os quais o mestre acabara de nos falar. Os olhos do superior lançavam chispas de fogo, e sua barba eriçou-se quando avançou em direção ao mestre, agarrando-o pelo braço em uma evidente tentativa de arrancá-lo dali. Shamadan, acabo de ouvir o terrível vômito de tua mente vil. Tua boca é um jorro de veneno. Tua presença é um mau agouro. Como superior desta arca, convido-te a que te retires imediatamente. Naronda. O mestre, embora franzino, com a maior facilidade se manteve firme, como se ele fosse um gigante e Shamadan apenas um bebê. Sua equanimidade era estarrecedora ao olhar para Shamadan e responder. Mirdad, só tem o poder de convidar e retirar-se aquele que convidou a entrar. Tu, Shamadan, por acaso, me convidou a entrar? Shamadan, foi tua miséria que me comoveu o coração de piedade, e eu permiti tua entrada. Mirdad, meu amor, Shamadan, é que foi comovido pela tua miséria, e eis que aqui estou, e comigo está meu amor. Mas tu, infelizmente, não estás nem aqui nem lá. Tua sombra apenas esvoaça aqui e acolá, e eu vim para recolher todas as sombras e queimá-las ao sol. Shamadan, eu já era superior desta arca muito antes que teu hálito principiasse a poluir o ar. Como ousa tua língua vil dizer que não estou aqui? Mirdad, antes que estas montanhas fossem, eu era, e serei muito tempo depois que elas se houverem transformado em pó. Sou a arca, o altar e o fogo. A não ser que te refugies em mim, permanecerás uma presa para a tempestade. A não ser que te imolhes diante de mim, não conhecerás imunidade contra as sempre afiadas facas dos inúmeros açougueiros da morte. A menos que meu fogo suave te consuma, serás combustível para o fogo cruel do inferno. Shamadan, todos vós ouvistes, não ouvistes? Vinde, companheiros, atiremos este impostor blasfemo abismo abaixo. Naronda, novamente, Shamadan atirou-se ao mestre e agarrou-o pelo braço com vontade de arrastá-lo para fora, mas o mestre não recuou nem se moveu. Nenhum dos companheiros também fez o mais leve movimento. Depois de uma pausa penosa, a cabeça de Shamadan caiu sobre o peito, e ele esquivou-se do ninho da águia, resmungando para si mesmo. Eu sou o superior desta arca.
Farei valer minha autoridade concedida por Deus. O mestre meditou por longo tempo e não queria falar, mas Zamora não pôde permanecer em silêncio. Zamora, Xamadã insultou o nosso mestre. Que quer o mestre que façamos com ele? Ordenai e atacaremos. Mirdad. Orai por Xamadã, meus companheiros. É somente isso que desejo que façais a ele. Orai para que seus olhos sejam desvelados e sua sombra removida. É tão fácil atrair o bem como atrair o mal, e tão fácil sintonizar-se com o amor como com o ódio. Do espaço ilimitado e da vastidão de vosso coração, retirai bênçãos para o mundo, pois tudo o que for uma bênção para o mundo será uma bênção para vós. Orai pelo bem de todas as criaturas, pois o bem de cada criatura é também vosso próprio bem, e o mal de qualquer criatura também é vosso próprio mal. Não sois todos vós como que degraus móveis da escada infinita do ser? Os que quiserem subir à esfera da sagrada liberdade terão de pisar nos ombros dos outros e terão, por sua vez, de deixar seus ombros ser degraus para outros subirem. Que é Xamadã, senão um degrau da escada de vosso ser? Não quereis que vossa escada seja forte e segura? Cuidai, pois, de cada degrau e conservai-o forte e seguro. Que é Xamadã, senão uma pedra no alicerce de vossa vida? E que sois vós, senão pedras no edifício de sua vida e no da vida de todas as criaturas? Cuidai para que Xamadã seja uma pedra infalível, se quiserdes que vosso edifício seja totalmente sem falhas. Sede vós também infalíveis, para que não haja uma falha no edifício daqueles em cujas vidas vós possais ter sido parte integrante da construção. Pensais que não sois dotados de mais do que 2 olhos? Pois digo-vos que todo olho que vê, seja na terra, acima ou abaixo dela, é uma extensão de vossos olhos. Na medida em que a vista de vosso próximo for nítida, na mesma medida também será nítida a vossa. Na medida em que a vista de vosso próximo for obscurecida, na mesma medida também será obscurecida a vossa. Em cada homem cego sois privados de um par de olhos, que de outro modo teria sido um reforço para os vossos. Conservai a vista de vosso próximo para que possais ver melhor. Conservai a vista de vosso próximo para que possais ver melhor. Preservai a vossa para que vosso próximo não tropece e obstrua também a vossa própria porta. Zamora pensa que Xamadã me insultou. Como pode a ignorância de Xamadã perturbar minha compreensão? Um ribeirão barrento pode facilmente enlamear outro ribeirão. Pode, porém, um ribeirão barrento enlamear o mar? O mar alegremente receberá o barro, espalhá-lo-á em seu leito e devolverá ao ribeirão sua água límpida. Podeis corromper ou esterilizar 1 metro quadrado de terra, talvez 1 quilômetro? Mas quem poderá corromper ou esterilizar a terra? A terra aceita todas as impurezas dos homens e dos animais e devolve-lhes frutos doces, flores perfumadas, grãos e ervas em abundância. Uma espada pode certamente ferir a carne. Pode ela, porém, ferir o ar? Por mais afiado que seja seu gume e por mais forte que seja o braço que a empunha? É o orgulho de ser mesquinho e tacanho, gerado pela ignorância cega e concupiscente, que pode insultar e ser insultado, que vingaria um insulto com um insulto e lavaria a imundície com a imundície. O mundo, dominado pelo orgulho e auto-intoxicado, amontoará injúrias sobre vossa cabeça.
Soltará sobre vós os cães sedentos de sangue, de suas leis andrajosas, de suas crenças pútridas, de suas honrarias emboloradas. Ele vos proclamará inimigos da ordem e agentes do caos e da perdição. Espalhará ciladas em vosso caminho e cobrirá vossa cama de urtigas. Semeará maldições em vossos ouvidos e cuspirá desprezo em vosso rosto. Não deixeis enfraquecer vosso coração. Sede como o mar, vasto e profundo, e abençoai quem vos dá nada mais que um insulto. E como a terra, sede generosos e calmos, e transformai as impurezas do coração dos homens em pura saúde e beleza. Sede como o ar, livre e dócil. A espada que vos feriria acabará perdendo o brilho e enferrujão. O braço que vos lesaria ficará, finalmente, exausto e inerte. O mundo, não vos conhecendo, não pode conter-vos. Por isso, receber-vos-á rosnando. Mas vós, conhecendo o mundo, podeis contê-lo. Por isso, deveis acalmar sua ira com benevolência e afogar sua calúnia com amorosa compreensão. E a compreensão vencerá. Assim ensinei eu a Noé, assim eu vos ensino. Naronda. A seguir, os 7 debandaram em silêncio, pois já havíamos percebido que todas as vezes que o mestre concluía com as palavras "assim ensinei eu a Noé", era o sinal de que já não queria falar. Capítulo 16. De credores e devedores. Que é o dinheiro? Rustidion é perdoado de sua dívida para com a arca. Naronda. Certo dia, quando os 7 e o mestre estavam voltando do ninho da águia para a arca, viram Xamadã ao portão, agitando um pedaço de papel diante de um homem prostrado aos seus pés. E o ouviram dizer com voz zangada: "Tua dívida esgota minha paciência. Já não posso ser tolerante. Ou pagas já, ou apodreces na prisão." Reconhecemos o homem como sendo Rustidion, um dos muitos arrendatários da arca, que estava devendo certa soma de dinheiro a ela. Ele estava alquebrado, tanto pelos farrapos como pelos anos, e suplicava ao superior que lhe desse prazo para pagar os juros, dizendo que recentemente, em uma só semana, havia perdido o único filho e sua única vaca, em consequência do que sua velha esposa havia sido acometida de paralisia. O coração de Xamadã, porém, não se enternecia. O mestre foi ao encontro de Rustidion. Tomando-o e delicadamente pelo braço, disse: "Levanta-te, meu Rustidion. Tu também és uma imagem de Deus, e a imagem de Deus não deve curvar-se diante de sombra alguma." E voltando-se para Xamadã, disse: "Mostra-me o título da dívida." Naronda. Xamadã, que havia um momento estava tão furioso, para o espanto de todos, tornou-se mais dócil que um cordeiro e humildemente passou ao mestre o papel que tinha na mão. Papel esse que o mestre pegou, examinou minuciosamente por muito tempo, enquanto Xamadã, embotado, olhava e não dizia nada, como se estivesse sob um encantamento. Mirdá. O fundador desta arca não era agiota. Por acaso, ele vos legou dinheiro que devesses emprestar com usura? Será que ele vos legou bens móveis para dar como parte de pagamento? Ou terras para arrendar e acumular furtivamente os lucros desses negócios? Deixou-vos ele o suor e o sangue de vosso irmão? E deixou-vos ele prisões para aqueles cujo suor drenastes e cujo sangue sugastes até a última gota? Uma arca, um altar e uma luz foi o que ele vos legou, nada mais. Uma arca que é o seu corpo vivo, um altar que é seu destemido coração, uma luz que é sua fé ardente. E essas coisas ele vos ordenou, que as conservasseis intactas e puras,
em um mundo que baila ao som das flautas da morte e chafurda no pântano da iniquidade devido à falta de fé. Para que os cuidados do corpo não vos distraíssem o espírito, foi-vos permitido viver da caridade dos fiéis, e nunca, desde que a arca foi lançada, houve falta de caridade. Mas, ai, essa caridade, vós agora a transformastes em maldição, tanto para vós como para os caridosos, pois com suas doações subjugais os doadores. Vós os açoitais com as mesmas cordas que fiaram para vós. Vós os desnudais das próprias roupas que teceram para vós. Vós os matais de fome com o próprio pão que assam para vós. Vós construís prisões para eles com as próprias pedras que cortaram e assentaram para vós. Para eles fazeis jugos e esquifes com a própria madeira que vos forneceram para vos aquecerdes. Emprestai-lhes com usura seu próprio suor e sangue, que é o dinheiro, pois senão o suor e o sangue dos homens, cunhados em moedas pelos ardilosos, para que com eles algemem os homens. Que é a riqueza, senão o suor e o sangue dos homens, armazenados por aqueles que suam e sangram o mínimo, para com eles oprimir aqueles que suam e sangram o máximo? Ai daqueles que queimam a mente e o coração e assassinam suas noites e seus dias para acumular riquezas, pois não sabem o que estão acumulando. O suor das prostitutas, dos assassinos e dos ladrões, o suor dos tuberculosos, dos leprosos e dos paralíticos, o suor dos cegos, dos coxos e dos mutilados, com o suor dos lavradores e de seu boi, do pastor e seus carneiros, e do ceifeiro e do respigador, de todos estes e de muitos outros armazena aquele que acumula riquezas. O sangue do órfão e do extraviado, do déspota e do mártir, do iníquo e do justo, do que rouba e do que é roubado, o sangue dos carrascos e daqueles que eles executam, o sangue das sanguessugas e dos fraudadores e daqueles que são sugados e fraudados. De todos estes e de muitos outros armazena aquele que acumula riquezas. Sim, ai daqueles cujas riquezas e cujo estoque para negociar é o suor e o sangue dos homens, porque, no final das contas, suor e sangue cobrarão seu preço. E terrível será o preço, e medonho o ajuste de contas. Emprestar a juros, realmente é ingratidão por demais impudente para perdoar-se. Afinal, que tendes vós para emprestar? Não é vossa própria vida uma dádiva? Se Deus quisesse cobrar juros pelo mais ínfimo dos presentes que vos deu, com que meios pagaríeis? Não é este mundo um tesouro público, onde cada homem e cada coisa depositam tudo o que tem para a manutenção de todos? Por acaso, a cotovia vos empresta seu canto? Ou a fonte sua água efervescente? E o carvalho empresta sua sombra? Ou a tamareira suas melífluas tâmaras? Empresta o carneiro sua lã, e a vaca seu leite a juros? E as nuvens, vende-vos sua chuva, e o sol o seu calor e sua luz? Que seria de vossa vida sem essas coisas e miríades de outras? E qual dentre vós pode dizer que o homem, ou que coisa depositou o máximo? E qual deles confiou o mínimo no tesouro do mundo? Podes tu, Chamadã, calcular quais foram as contribuições de Rustidion ao tesouro da arca? Ainda assim, queres emprestar-lhe suas próprias contribuições, talvez apenas parte insignificante delas, e além disso, cobrar-lhe juros? Ainda assim, queres enviá-lo para a prisão e deixá-lo lá para apodrecer?
quais os juros que exiges de Rustidion? Não vês como teu empréstimo foi vantajoso para ele? Que melhor pagamento queres do que um filho morto, uma vaca morta e uma esposa paralítica? Que maiores juros exigir do que os trapos embolorados que lhe cobrem o corpo ao quebrado? Ah, esfrega os olhos, Xamadã. Desperta antes que te seja exigido também, que pagues tuas dívidas com juros, e não podendo fazê-lo, sejas arrastado para a prisão e deixado lá para apodrecer. O mesmo digo a todos vós, companheiros. Esfregai os olhos e despertai. Dai quanto puderdes e tudo o que puderdes, mas jamais emprestei, senão tudo o que tiverdes, inclusive vossa vida, tornar-se-á um empréstimo, e um empréstimo que está vencendo agora. Sereis considerados insolventes e lançados à prisão. Narunda. O mestre olhou então novamente para o papel que tinha nas mãos e deliberadamente o fez em pedaços, os quais lançou ao vento. Voltando-se então para Rimbal, que era o tesoureiro, disse-lhe: Dá a Rustidion o necessário para comprar 2 vacas e cuidar de sua esposa e de si próprio até o fim de seus dias. E tu, Rustidion, vai em paz. Estás livre de tua dívida. Cuide para que jamais te tornes credor, pois a dívida daquele que empresta é de longe maior e mais pesada do que a dívida daquele que toma emprestado. Capítulo 17. Xamadã recorre ao suborno em sua luta contra Mirdad. Narunda. Durante muitos dias, o caso de Rustidion foi o assunto predominante na arca. Micaion, Micaster e Zamora louvavam o mestre com veemência. Zamora dizia que ele abominava até olhar ou tocar o dinheiro. Benoon e Abimar aprovavam e desaprovavam sem entusiasmo. Quanto a Rimbal, reprovava abertamente, dizendo que o mundo jamais poderia passar sem dinheiro e que a riqueza era a justa recompensa de Deus à economia e ao trabalho, assim como a pobreza era a evidente punição de Deus para a indolência e o desperdício, e que o fim dos tempos haveria credores e devedores entre homens. Entre mentes, Xamadã andava ocupadíssimo em restaurar seu prestígio como superior. Chamou-me uma vez em particular para falar-me em sua cela, onde me disse o seguinte: Tu és o escriba e o historiador desta arca, e és filho de um homem pobre. Teu pai não possui terras, mas tem 7 filhos e a esposa, para as quais deve trabalhar e providenciar as necessidades básicas. Não registre nenhuma dessas palavras desse infeliz episódio, pois, do contrário, os que vierem depois se rirão de Xamadã. Afasta-te deste réprobo, Mirdá, e farei de teu pai um proprietário, enchendo-lhe totalmente os celeiros e os cofres. Ao que respondi, dizendo que Deus cuidaria de meu pai e de sua família, melhor do que jamais poderia Xamadã fazer. Quanto a Mirdá, eu o considerava meu mestre e libertador, e preferiria abandonar a minha vida a abandoná-lo. E com referência aos anais da arca, eu os manteria fielmente e do melhor modo que eu soubesse e pudesse. Mais tarde, vim a saber que Xamadã fizera ofertas similares a cada um dos companheiros, com que o resultado não saberia dizer. Era de notar-se, porém, que Rimbal já não era tão constante quanto antes em seu compromisso ao ninho da águia. Capítulo 18. Mirdad adivinha a morte do pai de Rimbal e as circunstâncias em que ela se dera. Ele fala da morte. O tempo é o maior prestidigitador. A roda do tempo, seu aro e seu eixo. Narunda. Muita água já correra pelas montanhas abaixo e desembocara no mar, quando mais uma vez os companheiros, exceto Rimbal, se reuniram em volta do mestre no ninho da águia.
O mestre estava falando sobre a onivontade. Subitamente, porém, parou e disse: Mirdar, Rimbal está em aflição e nos procuraria para encontrar conforto, mas seus pés estão muito envergonhados para que possam trazê-lo aqui. Vai e ajuda-o, Abimar. Narunda. Abimar foi-se e em pouco voltava com Rimbal, que tremia e soluçava, tendo no rosto uma expressão de profunda infelicidade. Mirdar. Vem para perto de mim, Rimbal. Rimbal, porque teu pai morreu, tu deixas o pesar corroer-te o coração e converter-lhe o sangue em lágrimas. Que farás quando toda a tua família morrer? Que fará quando todos os pais e todas as mães e todas as irmãs e irmãos deste mundo forem para além do alcance de suas mãos e olhos? Rimbal. Mestre, meu pai faleceu de morte violenta. Um boi que tinha comprado recentemente o chifrou na barriga e lhe esmagou o crânio ainda anteontem. Acabo de sabê-lo por um mensageiro. Ai de mim, Mirdar. E ele morreu, ao que parece, justamente quando a fortuna deste mundo começava a sorrir. Rimbal. Assim é, mestre, e isso mesmo. Mirdar. E a dor de sua morte é mais aguda porque o boi havia sido comprado com o dinheiro que tu lhe enviaste. Rimbal. Assim é, mestre, é isso mesmo. Ao que parece, vós sabeis todas as coisas. Mirdar. Dinheiro esse que era o preço do teu amor por Mirdar. Narunda. Rimbal nada mais pôde dizer, pois estava afogado em lágrimas. Mirdar. Teu pai não está morto, Rimbal. Nem estão mortas ainda sua forma e sua sombra, mas estão mortos, verdadeiramente, teus sentidos para a forma e as sombras alteradas de teu pai, pois há formas tão delicadas, com sombras tão atenuadas, que os olhos grosseiros do homem não podem detectar. A sombra de um cedro na floresta não é a mesma da sombra de um cedro que se tornou mastro de um navio, ou pilar de um templo, ou um patíbulo. Nem é a sombra daquele cedro a mesma ao sol e à luz da lua ou das estrelas, ou na névoa púrpura da aurora. No entanto, aquele cedro não importa quanto haja sido transformado. Continua vivendo como um cedro, embora os outros cedros da floresta já não o reconheçam como o irmão de antigamente. Pode um bicho da seda que está sobre a folha reconhecer uma irmã na larva que se transformou no casulo da seda? Ou pode a larva reconhecer uma irmã na mariposa da seda que estava voando? Pode o grão de trigo na terra reconhecer seu parentesco com o talo de trigo acima da terra? Podem os vapores no ar ou as águas no mar reconhecer como irmãs e irmãos os pingentes de gelo em uma fenda da montanha? Pode a terra reconhecer como estrela irmã o meteoro lançado sobre ela das profundezas do espaço? Pode o carvalho ver a si mesmo na bolota? Porque teu pai está agora em uma luz à qual teus olhos não estão acostumados e em uma forma que não podes discernir. Dizes que teu pai já não existe. Mas o ser material do homem, não importa para onde tenha sido transportado e quanto haja sido modificado, é forçado a projetar uma sombra até que se haja dissolvido totalmente na luz do ser divino do homem. Um pedaço de madeira, seja ele hoje um galho verde na árvore ou uma cavilha na parede amanhã, continua a ser madeira e a mudar de forma e sombra até ser consumido pelo fogo dentro dele. Do mesmo modo, o homem continua a ser homem, tanto quanto vivo como quando morto, até que o Deus dentro dele o consuma, o que quer dizer, até que ele compreenda sua unicidade com o Um. Isso, porém, não se cumpre no piscar de olhos que o homem gosta de chamar de tempo de vida. Todo o tempo é o tempo de uma vida, meus companheiros. Não há paradas e começos no tempo.
nem há hospedagem pública onde os viajantes possam parar para refrescar-se e descansar. O tempo é uma continuidade que se sobrepõe a si mesmo. Sua popa está ligada à sua proa. Nada é finalizado e descartado no tempo, e nada tem início nem fim. O tempo é uma roda criada pelos sentidos, e são os próprios sentidos que a fazem girar na vastidão do espaço. Vós sentis a estonteante mudança das estações e acreditais, portanto, que tudo está preso nas garras da mudança. Entretanto, admitis com isso que o poder que vela e desvela as estações é eternamente único e sempre o mesmo. Sentis o crescimento e a decadência das coisas, e desalentados, declarais que a decadência é o fim de tudo o que cresce. Contudo, reconheceis que a força que faz as coisas crescer e decair, ela mesma não cresce nem decai. Vós sentis a velocidade do vento em relação à da brisa e dizeis que o vento é de longe mais rápido. Mas apesar disso, admitis que o que move o vento e o que move a brisa é um e o mesmo, e nem corre com o vento e nem engatinha com a brisa. Quão crédulos sois! Como vos deixais enganar com cada truque que vossos sentidos vos aplicam? Onde está a vossa imaginação? Somente com ela podeis ver que todas as mudanças que vos deixam atônitos não são mais do que truques da presdigitação. Como pode o vento ser mais rápido do que a brisa? Não é a brisa que dá origem ao vento? Não carrega o vento a brisa consigo? Vós, andarilhos da terra, como medis as distâncias que caminhais em passos e em léguas? Tanto faz irdes perambulando vagarosamente como a galope. Não estáis sendo carregados pela velocidade da terra, por espaços e regiões para onde a própria terra está sendo levada? Não é, pois, vossa senda igual à senda da terra? Não é a terra, por sua vez, transportada por outros corpos, tendo sua velocidade igualada à desses corpos? Sim, o lento é a mãe do célere. O célere é o veículo do lento. A lentidão e a celeridade são inseparáveis em cada ponto do tempo e do espaço. Como dizeis que o crescimento é crescimento e a decadência é a decadência, e que um é inimigo do outro? Alguma coisa já nasceu senão de algo decaído? E já alguma coisa decaiu senão de algo em crescimento? Não estáis crescendo por meio de uma decadência contínua? Não estáis decaindo por meio de um crescimento contínuo? Não são os mortos o subsolo dos vivos e os vivos os celeiros dos mortos? Se o crescimento é filho da decadência e a decadência filha do crescimento, se a vida é mãe da morte e a morte mãe da vida, então em verdade ambas são uma só em cada ponto do tempo e do espaço. Em verdade, vossa alegria por viver e por crescer é tão tola quanto vossa dor por morrer e por decair. Como dizeis que só o outono é a estação das uvas, em verdade vos digo que a uva também está madura no inverno, quando ela não é mais que seiva sonolenta, pulsando imperceptivelmente e sonhando seus sonhos na videira. E também na primavera, quando ela surge em tenros cachos de bagas de esmeralda, e também no verão, quando os cachos se espalham e as bagas incham em suas bochechas, se tingem com o ouro de sol. Se cada estação traz em si as outras três, então, na verdade, todas as estações são uma só em cada ponto do tempo e do espaço. Sim, o templo é o maior presdigitador e os homens os maiores simplórios. Muito semelhante ao esquilo em sua roda é o homem
que, tendo posto a roda do tempo a girar, está tão cativo e arrebatado pelo movimento que já não pode crer que é ele mesmo o motor, nem pode ele achar tempo para fazer parar o burburinho do tempo. Tal como o gato que desgasta a língua lambendo uma pedra de amolar na ilusão de que o sangue que está lambendo roreja da pedra, o homem lambe o próprio sangue derramado no aro do tempo e mastiga a própria carne, dilacerada pelos raios do tempo, na ilusão de que sejam o sangue e a carne do tempo. A roda do tempo gira na vastidão do espaço. Em seu aro estão todas as coisas perceptíveis pelos sentidos, que nada podem perceber, senão no tempo e no espaço. Assim, as coisas continuam aparecendo e desaparecendo. O que desaparece para um em certo ponto do tempo e do espaço, aparece para outro em outro ponto. O que pode ser em cima para um é embaixo para outro. O que pode ser dia para um é noite, dependendo do quando e do onde do observador. Uma só é a estrada da vida e da morte, ó monges. Sobre o aro da roda do tempo, pois o movimento em círculo jamais pode atingir um fim e jamais se consome. E todo o movimento do mundo é um movimento em círculo. Então, o homem jamais se libertará do círculo vicioso do tempo? Sim, o homem se libertará, pois ele é herdeiro da santa liberdade de Deus. A roda do tempo gira, mas seu eixo está sempre em repouso. Deus é o eixo da roda do tempo. Embora todas as coisas girem à volta dele no tempo e no espaço, ele é sempre eterno, ilimitado e estático. Embora todas as coisas procedam de seu verbo é tão eterno e ilimitado quanto ele. No eixo, tudo é paz. No aro, tudo é comoção. Onde preferis estar? Digo-vos, deslizai do aro do tempo para o eixo e vos poupareis da náusea do movimento. Deixai o tempo girar em volta de vós, porém, não gireis vós com o tempo. Uau! Finalizamos a leitura deste capítulo. No próximo vídeo entraremos no capítulo 19. Eu quero agradecer a sua presença. Eu quero agradecer a sua presença no canal. Realmente eu fico gratificado de alguma maneira poder contribuir com algumas pessoas que se aprofundam nos conhecimentos desse trabalho. E se não faço mais é porque, de fato, já que falamos de tempo, talvez eu não tenha administrado tão bem o meu tempo ultimamente, que não tenho conseguido realizar as gravações, mas já estamos trabalhando para corrigir isso. Que a luz do Cristo, vamos orar um pouquinho, se você puder fechar seus olhos. Deus, imagem criadora, imagem verdadeira, verbo, o princípio, o fim, a continuidade. Que todos nós possamos nos conectar com a presença desse Criador que já existe dentro de nós. Que todos nós possamos nos conectar com a presença deste Criador que está fora de nós. Que todos nós possamos nos conectar com a presença desse Criador que está em torno de nós, acima e abaixo, à frente e atrás. Que esta presença possa fazer sua manifestação em todas as nossas ações, em todos os nossos dias. Que ao nos conectarmos com essa presença divina, que possamos expandir o poder da luz, criando saúde,
criando prosperidade, criando paz, criando harmonia, criando soluções, criando condições para que todos os dias de nossa vida nós tenhamos um mundo melhor. Não amanhã, hoje, agora, neste momento. E que por intermédio da presença crística, dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensionados, dos grandes santos que povoaram este plano, de todos aquelas entidades que se manifestam com seus trabalhos de fé em todos os centros e terreiros, de todas essas luzes que explodem nas casas evangélicas pela potência do Espírito Santo. Que todos nós possamos ser abençoados diariamente, em paz e harmonia. E que o princípio da cura seja manifesto em nossa vida, hoje e sempre. Pois assim é, assim é, assim é. Gratidão.